aí a primeira Olimpíada Bíblica Quadrangular. Prepare-se para testar seus conhecimentos e ganhar muitos prêmios. Nessa competição, estaremos explorando a linda história da nossa igreja. Esta é uma competição para todas as idades, para a família quadrangular. As provas elas acontecerão em 3 fases e a primeira prova vai acontecer agora, dia 15 de novembro. A Olimpíada Bíblica Quadrangular é uma realização do Instituto Teológico Quadrangular, nosso ITQ, liderado pelo nosso pastor Machado e conta com o apoio da Superintendência de Sorocaba, Votorantim e da Coordenadoria de Cidadania de Sorocaba. Para participar é muito fácil. Acesse o site olimpiadabiblica4.com.br ou aponte o seu celular aqui nesse QR Code que está aparecendo na sua tela. Se você ficou com alguma dúvida, procure a sua liderança na igreja, mas não fique de fora. Participe! Primeira Olimpíada Bíblica Quadrangular. Amém? Essa Olimpíada Bíblica Quadrangular, dia 15 é quinta-feira, quarta-feira. Quarta-feira, feriado, até o dia 15 para você fazer a sua inscrição. Eu gostaria aqui que todos fizessem a inscrição e depois você tem ali o material para você estudar e participar. A primeira fase é online, depois terá uma fase também presencial e haverá prêmios. Quem gosta de ganhar prêmios aí? Ninguém gosta de ganhar prêmio ou não? Amém? E eu creio que esses prêmios serão da nossa igreja. Amém? Então, gostaria muito que você participasse. Quero agradecer a todos que estiveram aqui ontem. Nós tivemos um grande encontro de vencedores. Foi uma grande bênção. Tem alguém que estava aqui ontem no encontro de vencedores? Levanta sua mão aí, você que estava aqui. Glória a Deus. Só o pessoal que estava trabalhando, porque o pessoal do encontro virá à noite, né? Mas foi uma grande festa. E eu louvo a Deus por todos que trabalharam, que estiveram servindo aqui na casa de Deus. Eu quero que vocês coloquem em pé, em nome de Jesus, e abra comigo a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36 em diante. Atos dos Apóstolos 2, 36 em diante. Hoje nós vamos falar da segunda mensagem do Evangelho Quadrangular. Vamos falar um pouco, que é o batismo no Espírito Santo. Fala comigo, batismo no Espírito Santo. Atos 2,36 diz assim: olha, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Fala comigo, arrependei-vos. Diga forte, arrependei-vos. Levanta o número 1 aí, arrependei-vos. Fala comigo, seja batizado. Diga forte, seja batizado. Pecado perdoado. E seja cheio do Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. Fala, Senhor, no nosso coração. Use meus lábios, a minha voz. Tudo que há em mim para falar da Tua palavra. Use nossos ouvidos, nosso coração, para ouvirmos e guardarmos a Tua palavra, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E todos digam amém. Diga graças a Deus. Se assente aí no seu lugar. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Irmãos, nós temos falado, essa igreja quadrangular, ela nasceu fruto de uma revelação. Deus dá uma visão ao profeta Ezequiel, lá no livro de Ezequiel, capítulo 1. Vai repetir essa mesma visão, vai falar lá em Apocalipse. Mas ela pregando, certo dia, ela vê esses 4 rostos de anjos, né? Está escrito lá em Ezequiel 1:10. A semelhança de um era o rosto do homem, o outro era o rosto de leão, o outro era o rosto do boi e o outro era o rosto da águia. O rosto do homem, nós falamos semana passada, da salvação. O rosto do leão, está aqui até a foto do leão. O leão, você sabe, ele é o rei da selva,
no rosto do leão, a Aimee teve a revelação no livro de João, no capítulo 1, que apresenta Jesus como o próprio Deus. Você crê nisso ou não? Jesus é apresentado no Evangelho de João de uma forma diferente, como o próprio Deus. A Bíblia diz que no princípio era o verbo, ou seja, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo era o próprio Deus. E ela vê então que a revelação é a manifestação do Senhor Jesus, exatamente no batismo no Espírito Santo. A palavra nos fala que o Espírito Santo tem muitas características, mas talvez a maior dela é de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, é de ser o nosso consolador, ser aquele que nos conforta, ser o Espírito Santo que nos dá poder, que nos dá autoridade. Por isso, para nós, o símbolo, o rosto é o rosto de leão, o símbolo é a pomba, porque após Jesus ser batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Amém? Por isso você vai ver no nosso símbolo da Igreja Evangélica Quadrangular, primeiro é a cruz, depois logo ao lado é uma pomba, é o símbolo do Espírito Santo. E a cor? A cor é o amarelo, porque é a cor do fogo, é a cor do ouro, é a cor daquilo que é provado pelo fogo. E o Espírito Santo, ele simboliza o poder, a autoridade. E aqui no texto que nós lemos, nos fala de um tempo em que Pedro, que era um apóstolo de Jesus Cristo, um discípulo de Jesus, e agora ele está fazendo um discurso duro, está pregando para aqueles homens de Jerusalém, e ele está dizendo para eles: olha, a esse Jesus a quem vós crucificastes, ele ressuscitou. E ele, quando ele fala daquela forma de autoridade, a Bíblia diz que as pessoas começaram a questionar entre si, e eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que nós faremos, irmãos? O que nós temos que fazer? Então, Pedro responde e diz: olha, arrependam-se cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. Sabe, irmãos, e a primeira coisa que Deus espera de cada um de nós é um verdadeiro arrependimento. Arrepender-vos. Porque a gente só pode se arrepender daquilo que a gente reconhece como erro. Amém? A gente só pode se arrepender daquilo que a gente reconhece e fala assim: puxa, eu não devia ter feito isso. Eu fiz isso, mas eu errei, eu falhei. Deus espera de todos nós que isso aconteça. A palavra diz, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, está escrito que não há justo nenhum sobre a terra que faça o bem, mas todos pecam, todos nós falhamos. Está escrito em Romanos 3:23, está escrito: todos pecaram. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos erram, todos falham. Deus, Ele conhece a nossa vida. A Bíblia diz que Deus colocou em cada um de nós um propósito. Cada um aqui tem um propósito estabelecido por Deus. Tanto isso é verdade, que está escrito no Salmo 139, versículo 16, que todos os nossos dias foram escritos quando nenhum deles ainda existia. Deus, na sua onisciência, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Amém? Amém ou não? Deus, Miles Moore, ele pregava que Deus primeiro termina e depois ele volta para o começo. Primeiro ele faz o fim, depois ele volta para o começo.
Qual é a nossa competência? É fazermos as nossas escolhas, as nossas decisões. Deus não nos criou como robô, mas Ele nos dá oportunidade para o arrependimento. Ele colocou dentro de cada um de nós o livre-arbítrio. Nós podemos fazer as nossas escolhas. Ele deixou que cada um escolhesse. Ele tinha 12 apóstolos, um deles, fruto de uma noite de oração, mas o traiu, Judas. O trai, vai se matar, vai ter um fim triste. Mas Jesus sabia de todas as coisas. Quando o homem peca, pecado é desobediência, amém? Pecado é falha, é desobediência. Deus fez o homem, colocou no jardim, poderia desfrutar de tudo que tinha no jardim do Éden, mas de um fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus falou: olha, dele vocês não devem comer, porque no dia que deles comeres, certamente morrereis. A Bíblia diz que certa vez Deus chega e pergunta: cadê o homem? Procura ele. Deus sabia o que ele tinha feito, sim ou não? Deus sabia todas as coisas, mas Deus pergunta para ele: com quem te mostrou que você estava nu? Com quem você andou conversando? Qual é a sua conversa? Você comeu do fruto que eu te disse para não comer? O homem não se arrepende. O homem tem uma oportunidade. Quando Deus pergunta isso, ele sabia ou não sabia a resposta? Sabia que ele já tinha comido, sim ou não? Você vai ver muitas vezes Deus fazendo perguntas retóricas. Ele sabe o que está em nós, mas Ele espera que nós confessamos e mudamos o nosso posicionamento e nos arrependamos, amém? A palavra é arrepender-nos. O que o homem fala? Ah, eu não comi, foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, ele não só está dando uma desculpa, como está colocando a culpa no próprio Deus. Foi você que me deu a mulher. Faz sentido isso ou não? É a mulher que o Senhor me deu. E a mulher, ele também dá uma chance para a mulher. Vai para a mulher. A mulher também não se arrepende. Ela disse: olha, foi a serpente que me enganou. A culpa foi da serpente. E a Bíblia diz que em Adão todos pecaram, todos falharam, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos estão caminhando para o inferno. Tem gente que fala assim: olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não, irmãos, a pessoa já está indo para o inferno. O caminho natural é esse, porque em Adão todos pecaram. Vocês estão me entendendo ou não? Amém? Mas o que Jesus faz? Ele nos dá a oportunidade de o aceitar. É por isso que Jesus dá essa chance para Adão. É por isso que Jesus vai falar com a mulher samaritana. Ele fala para ela: vai lá e chama teu marido. Ela diz: eu não tenho marido. E Jesus fala: olha, isso disseste com verdade, porque já tivesse 5 maridos, e esse sexto que agora tem é seu amante, não é seu marido. Então aquela mulher, ela reconhece a Jesus, e Jesus fala: olha, se você conhecesse quem é que te pede beber, você lhe pediria a água da vida, e do seu interior fluiria rios de água viva. Sabe, Jesus, Ele espera que cada um de nós, que todos venham se arrepender. E você pode decidir se você vai ser como Adão, que vai dar desculpas, ou se você vai se arrepender. A Bíblia fala, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 20, Atos 17, 20, diz assim: olha, ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. 30, desculpa. Atos 17, 30. Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Ordena agora a todos os homens e em todo lugar que fala comigo, arrependimento. Diga forte, arrependimento. Sabe, irmãos, hoje, na nossa sociedade, o que a gente menos vê
é arrependimento. Porque infelizmente as pessoas querem relativizar o pecado. E há pessoas que se cauterizam com o pecado. Você sabe que a lepra é uma doença em que a pessoa não sente dor no corpo dela. E o pecado também é assim, não dói. Ele vai gerar consequências terríveis. Mas se ele doesse, ninguém pecava. E hoje em dia, as pessoas, muitas vezes, não se arrependem. Sabe, hoje, e a palavra diz assim, ora, o Senhor Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, venham se arrepender. Venham se arrepender dos seus maus caminhos. Sabe, porque todos nós pecamos. E eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Está escrito lá, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se puder colocar aí para mim. Se nós confessarmos os nossos pecados, primeira carta de João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Mas tem gente que vai falar assim, eu não tenho pecado, porque ele está tão relativizado que ele não tem pecado. Mas coloca aí o versículo 10. Versículo 10. E se dissermos que não pecamos, fazemos o quê? Dele mentiroso, do Senhor mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, nós fazemos de Deus mentiroso, querido, e Deus não mente. A Bíblia diz, lá em Romanos 3,4, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Fala comigo, Deus é verdade. Sabe, querido, Deus é verdade. E o que Ele espera? Que nós venhamos a nos arrepender. Sabe, daqui a pouco nós vamos participar da ceia, examinarmos a nós mesmos. E todos nós andamos por estradas empoeiradas, mas nós fomos salvos por Jesus. E constantemente nós estamos nos examinando a nós mesmos e nos arrependendo. Sabe, está escrito lá em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Sabe, por você só, por mim, nós nunca seremos salvos. Mas por Jesus, a Bíblia diz que Ele pagou o preço do meu pecado, do seu pecado. Ele morreu em nosso lugar. Por isso que na ceia nós vamos celebrar, a Bíblia diz, faça isso em memória de mim. E você vai examinar a si mesmo, confessar os seus pecados e se arrepender. Sabe, irmãos, porque hoje à noite nós teremos pessoas que vão descer as águas do batismo aqui. E no batismo você mergulha nas águas. E a Bíblia diz que assim como Cristo um dia morreu, Ele ressuscitou para uma nova vida. Você é limpo, você é lavado, você recebe uma nova vida. E aquele que conhece Jesus, nunca mais vai ter alegria de se deitar na lama novamente, de se sujar. Jesus, na noite da ceia, a Bíblia diz que Jesus estava lavando os pés dos discípulos. E quando Ele chega para lavar os pés de Pedro, Pedro fala, olha, Senhor, não lava os meus pés, eu não sou digno de que lava os meus pés. Jesus fala, olha, se eu não lavar os teus pés, não tem parte comigo. Então, não lava somente os pés, mas lava a cabeça também, lava o corpo inteiro. Ele fala, olha, se eu lavar os pés, já estás limpos. Irmãos, cada ceia que nós participamos aqui, nós estamos examinando a nós mesmos, porque toda a poeira das estradas empoeiradas da sujeira é limpo para a glória de Deus. Amém? Fala comigo, arrependimento. Diga forte, arrependimento. Arrependei-vos e sejam batizados. Arrependam-se e se batize. Sabe, eu fico impressionado, pessoas falam assim, mas eu fui batizado quando criança. A criança dá para se arrepender? Dá para se arrepender uma criança, um bebê? Não, para ser batizado você precisa ter arrependimento. Você precisa querer nascer de novo. Jesus, há um paradoxo, a Bíblia diz que Jesus não tinha pecado, mas Jesus vai ser batizado por João Batista. João Batista resiste em batizar Jesus, mas Jesus diz assim, olha, façamos isso para que se cumpra toda a justiça. Sabe, no batismo, você vai cumprir a justiça de Deus. Mas então tem gente que fala assim, olha, então eu para batizar, eu tenho que cumprir os ritos da igreja.
eu tenho que me santificar, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, sabe, eu tenho que me acertar toda a vida, irmãos. Sabe o que João Batista dizia, quando ele estava pregando para as pessoas? Sabe como que ele chamava as pessoas? Ele dizia: raça de víboras, arrependei-vos dos seus maus caminhos. Eles estavam chamando eles de raça de cobras, de serpentes, arrependei-vos. Então aquelas pessoas não eram boas pessoas, mas eles eram batizados. Amém? A Bíblia diz, esse texto aqui que nós lemos de Atos 2, você vai ver que Pedro, depois dessa palavra, quase 3.000 almas vão descer às águas do batismo. E eu pergunto para você, nessas 3.000 almas que desceram às águas do batismo, você acha que tinha gente ali que estava com a vida torta? Tem gente que estava vivendo ali, sem ter o certidão de casamento, sem estar casado? Sim ou não? Gente que estava ali viciada, gente que estava ali desejando tirar a morte. Você acha que tinha gente ali que não conhecia nada? Sim ou não? Tinha, mas essas quase 3.000 almas se decidiram e falaram: olha, esta é a palavra de Deus. Eles aceitaram a Jesus e eles desceram o batismo, porque o batismo não é o fim, mas é o começo de uma nova história. Sabe, queridos, você tem que se arrepender e crer. A Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Sabe, irmãos, então é isso que o Senhor espera de cada um de nós, se arrepender. A palavra fala, sabe, que Nicodemos era um homem influente, mas ele chega, reconhece Jesus e fala: olha, o que eu tenho que fazer? E Jesus fala para ele: olha, necessário vos é nascer de novo. E ele pergunta: mas como pode eu, já sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe? Ele fala que aquilo que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido da água e do Espírito. Está falando do batismo, de ter um novo nascimento. Fala comigo: arrependimento. Diga forte: arrependimento e batismo. Amém? O batismo, querido, é para aqueles que reconhecem Jesus, é para aqueles que creem em Jesus. Quando Filipe está pregando para aquele eunuco da rainha de Candace, a palavra fala que ele está lendo a palavra e de repente eles chegam a uma água e o eunuco diz: olha, eis aí água, o que me impede que seja batizado? E Filipe vira para ele e diz: nada. Você crê que Jesus Cristo é o Senhor? Ele diz: eu creio. Então ambos desceram a água e Filipe batizou aquele eunuco, porque ele creu em Jesus. Sabe, o batismo é para aqueles que creem, para aqueles que recebem a palavra de bom grado. As pessoas receberam a palavra de bom grado e foram batizadas. Amém? Fala comigo: arrependimento, batismo. Seja batizado para perdão dos pecados. Fala comigo: para perdão dos pecados. Sabe, quando nós descemos as águas do batismo, os nossos pecados são perdoados. A palavra fala lá em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. A Bíblia diz, Isaías 59, 1 e 2, diz assim: olha, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem tapados seus ouvidos, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Sabe, querido, nós precisamos do perdão de Deus, sabe, do perdão dos nossos pecados. Sabe, quando nós nos voltamos para Deus, a palavra diz que os nossos pecados são apagados, são perdoados. Amém? Você crê que Deus pode perdoar todos os seus pecados? Você crê que Deus pode te lavar? Amém? Sabe, é só Ele que pode fazer isso. Sabe, que pode transformar um homem em pecador. Nós podemos ser falhas. Quem sabe você já fez tantas coisas erradas, mas Deus pode fazer. Olha que está lá em Atos capítulo 3, versículo 19. Atos 3, 19. A Bíblia diz:
arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e para que não venham assim os tempos, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Fala comigo, arrependei, para que sejam apagados os vossos pecados. Sabe, quem sabe as pessoas que estão aqui hoje, que quando deita na cama, aqueles pecados lá do passado, fica perturbando ele. Sabe, coisas que fez lá atrás, aborto, coisas erradas. Sabe, Deus vai apagar da sua memória, vai apagar essa culpa, para que venham tempos de refrigério, sabe? Para que venham tempos de paz sobre a tua vida. Jesus fez o sacrifício por mim e por você. Lá em Isaías 53, a Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Sabe, quando Jesus pagou o preço na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, para que nós pudéssemos ter acesso. A minha palavra hoje para você é: volte-se para Deus. Sabe, irmãos, porque hoje não é pelo nosso sangue, não é pelo nosso sacrifício, mas é pelo sangue do Cordeiro, é pelo sangue de Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você, queridos: só há uma verdade, só há uma vida eterna, só há um caminho, que é Jesus. Jesus diz lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Ninguém vem ao Pai se não for através de Jesus. Jesus é a verdade. A Bíblia diz que a palavra dele é a verdade, ele é a verdade. Vós estáis limpos pela verdade, pela palavra. Agora a competência é nossa. Tem gente que acha que pelo jeitão dele, as coisas desse mundo vão levá-lo para algum lugar. A Bíblia diz de um jovem rico que um dia chegou para Jesus e chamou ele de bom mestre, que hei de fazer para lhe dar a vida eterna. Jesus já vira para ele e já dá uma nele: bom é meu Pai que está no céu. Sabe, irmãos, talvez ele pensava assim: olha, Jesus vai falar que eu sou bom também, porque eu guardo isso, guardo aquilo. Jesus falou: bom é meu Pai. E a Bíblia diz que aquele moço tinha o amor dele nas coisas desse mundo. Irmãos, não importa a posição, não importa o dinheiro, não importa o recurso, todos nós precisamos de Jesus. A Bíblia diz que Jesus dá uma palavra para ele: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e vem e siga. Ele virou as costas para Jesus. Sabe, quando nós estamos num culto como esse, nós temos duas opções: ou nós recebemos essa palavra, sabe, e vamos viver esses 4 fundamentos que são fundamentais, importantíssimos para a nossa vida, sabe? Primeiro, arrependimento, depois batismo, depois perdão dos nossos pecados, e por último, ser cheio do Espírito Santo. Oh, querido, receber o dom do Espírito Santo. Eu quero profetizar em nome de Jesus que você vai receber hoje o dom do Espírito Santo, que você vai receber poder. Sabe para quê? Para dizer não ao diabo. Sabe para quê? Porque eu quero dizer uma coisa para você, querido. Talvez você pense que você veio aqui pela força das suas pernas, mas é o Espírito Santo que te trouxe até este lugar. Nem você está aqui, querido. O Espírito Santo que te direciona. E quando você alimenta o seu espírito, você é mais fortalecido para vencer todas as intempéries da vida. Amém? Amém? Jesus um dia disse: olha, o espírito na verdade está pronto, mas vocês estão com a carne fraca, e você precisa alimentar o espírito. Quem aqui está alimentando o espírito hoje, diga amém. Então, quando você alimenta o Espírito, querido, você é cheio do poder de Deus, da intrepidez, e assim como o leão, com o seu rugido de longe, ele já domina todas as coisas. Hoje, Deus vai colocar um rugido dentro de você. E sabe de uma coisa, queridos? Leões andam com leões, amém? Amém? Então, cuidado com quem te influencia, para que você possa andar com leões, e você não venha ter a sua identidade roubada. Sabe, irmãos, que você venha assumir o seu papel. Se você ainda
não se decidiu por Jesus, que você se decida hoje por Jesus. Que você guarde isso no seu espírito. Sabe, esse é um segredo de vitória, ser cheio do poder de Deus. Isaías 9,6, a Bíblia diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte. Amém? Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Jesus que nós conhecemos, e eu gostaria que hoje você guardasse isso. Deus te trouxe aqui hoje, querido, para você ser cheio do Espírito Santo. Mas antes de receber o Espírito Santo, você precisa se arrepender, você precisa ser batizado, você precisa ter os seus pecados perdoados, e aí sim, você vai receber o dom do Espírito Santo. A Bíblia diz que depois que Jesus foi batizado, os céus se abriram sobre a vida dele, veio sobre ele o Espírito Santo na forma corpórea, e eu quero profetizar, querido, que o Espírito Santo vai te direcionar por caminhos altos, amém? Por caminhos de vitória. Eu quero que você se coloque em pé, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você, querido. Eu gostaria que você hoje fizesse a sua escolha. Quem sabe você está aqui hoje, quem sabe você se sente culpado por tantas coisas, mas a Bíblia diz que o Senhor já apagou os nossos pecados, a cédula que nos era contrária, Ele cravou na cruz e lançou no mar do esquecimento. Agora cada um de nós precisamos guardar no nosso espírito que não foi em vão o sacrifício de Jesus, não foi em vão tudo o que Ele fez na nossa vida. A Bíblia diz em Atos, capítulo 2, 41, que naquele dia em que Pedro prega essa palavra, quase 3.000 pessoas desceram as águas do batismo e foram cheios do Espírito Santo. É esse Espírito Santo que tem operado na nossa igreja, que tem operado na nossa vida. A Bíblia diz em Romanos 6:3, diz assim, olha: ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados à sua morte, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quem crê que Deus tem algo novo para a sua vida, diga amém. Quem crê que Deus tem algo novo para você, diga aleluia. Deus tem algo novo para mim, tem algo novo para você. E para encerrar, querido, aquele jovem rico virou as costas para Jesus. A minha oração aqui hoje, nessa manhã, ninguém vire as costas, mas que você possa ouvir a voz do Espírito Santo. Hebreus 3:7 diz assim, olha: assim pois, como diz o Espírito, hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia do deserto, na tentação do deserto. Não endureça o seu coração, mas que você possa abrir o seu coração para Deus. Amém? Amém? Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você, fale com Deus por um minuto. Todos nós, queridos, precisamos nos examinar. Hoje é uma manhã de ceia. O dia do batismo, você foi lavado. Mas em cada ceia, a Bíblia diz: examinai-vos a vós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Examine a você mesmo. Examine e se arrependa. Examine e mude de atitude. O texto que nós lemos fala que cada um se converta do seu mau caminho. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, a Bíblia diz, capítulo 3, que nós devemos nos converter dos maus caminhos. Quem sabe você está indo para uma direção de adultério, de prostituição, mas é como se você estivesse indo para São Paulo. Você fala: não, eu preciso voltar.
e você se arrepende. Como é duro quando você fala com alguém e a pessoa não se arrepende daquilo que ela fez. Ela não reconhece o seu erro. Tudo que Deus esperava que Adão reconhecesse, esperava que a mulher reconhecesse, mas nenhum deles reconheceram que eles desobedeceram, que eles pecaram, que eles falharam. Sabe o que Deus espera hoje de mim e de você, querido? É que nós possamos nos converter, que nós possamos tomar uma nova direção. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Converta, muda de direção, muda de rota, sabe? Nós fazemos isso no batismo e fazemos isso na ceia. Eu quero que você dê liberdade para o Espírito Santo aí em 1 minuto, querido. Fale com Deus enquanto nós adoramos a Deus. Aleluia. Se volte para Deus hoje, querido. Aleluia. Se arrependa. Eu não sei qual a tua acusação. Eu não sei qual a acusação que está no seu coração. Aleluia. Feche seus olhos por 1 minuto, querido. Pedro estava anunciando Jesus. Estava anunciando aquele Jesus que eles haviam crucificado. Quando ele anuncia Jesus, quando ele fala de Jesus, esse Jesus a quem vós crucificaste, ele ressuscitou dentre os mortos, ele está vivo. Ele fala do poder do Espírito Santo. E aquelas pessoas arderam o coração. Ele falou: o que nós precisamos fazer? Ele disse: olha, se arrependam, sejam batizados, seus pecados são perdoados, o Espírito Santo virá sobre você. Sabe, querido, eu quero que você faça uma oração comigo agora. Você vai dizer, fala comigo: Senhor Jesus, diga forte: Senhor Jesus, nesta manhã de ceia, eu me arrependo. Jesus, eu me entrego a Ti, de corpo, alma e espírito. Eu sou Teu e Tu és meu. A partir de hoje, a minha vida é para Te servir. Eu reconheço que pelo Seu sangue, os meus pecados foram apagados. Senhor, eu hoje mudo todo o mau caminho. E hoje eu me decido a viver segundo a Tua vontade, na Tua presença. Deus, eu abençoo cada um dos Seus filhos. Enche cada coração aqui, que cada um seja tocado, visitado por Ti de uma forma sobrenatural. Espírito Santo, dá liberdade para cada um dos Seus filhos aqui. Querido, eu quero que você levante as suas mãos bem alto, levante as suas mãos em nome de Jesus. Sabe, querido, quando há arrependimento, quando há perdão de pecados, querido, onde há manifestação, meu irmão, há uma evidência do Espírito Santo. Há uma evidência do Espírito Santo. A Bíblia diz que Pedro, meu irmão, ele pregava naquele cenáculo e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Eu quero que você tenha liberdade agora, para que você seja visitado pelo Espírito Santo. Querido, em nome de Jesus, você já se arrependeu, seus pecados foram apagados, foram perdoados. Seja cheio do Espírito Santo, para você andar com ousadia. Quem sabe você tem caminhado de cabeça baixa, entristecido, mas hoje Deus te enche de coragem, com a força do leão, meu irmão, para caminhar com intrepidez, para continuar lutando. Dá liberdade aí, abra tua boca, glorifica o nome do Senhor, seja cheio do Espírito Santo. Meu irmão, se você é batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo enche agora. Seja cheio, seja revestido de poder, seja revestido do poder de Deus. Seja batizado agora, levanta suas mãos, glorifica o Senhor, glorifica a Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, sopra,
Espírito Santo, fortalece agora, meu Deus, em nome de Jesus. O pecado não terá domínio sobre você. Seja visitado, dê liberdade para o Espírito Santo. Espírito Santo, Deus de poder. Enche, glorifica, abra tua boca, dá liberdade para o Espírito Santo, abra tua boca, aleluia, aleluia. Aleluia! Levanta suas mãos, dá um forte aplauso ao Senhor. Glorifica a Deus aí. Aleluia! Eu quero convidar os oficiais da igreja aqui à frente. Quero que você leia conosco a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 em diante. Nós vamos ministrar essa ceia do Senhor, que você já está preparado para ela, em nome de Jesus. Os diáconos podem vir à frente. Glória a Deus. Glória a Jesus. Porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão. Outro seu lugar, por favor. Deixa eu chamar os oficiais da igreja aqui à frente. Pode vir à frente. E tendo dado graça, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Por quê? Se nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Amém. Amém. Ceia do Senhor. Gostaria que você ficasse com os seus olhos abertos até você apanhar essa partícula de pão. Depois nós vamos participar todos juntos. Espere para que a gente participe todos juntos. Você que está em paz, que já desceu as águas do batismo, deve participar da ceia. Amém. Os diáconos podem servir, por favor, em nome de Jesus. Depois que nós participarmos, nós vamos ter um tempo de oração. Soberano e fiel, não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o alfa e ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus.
Aleluia. Põe essa parte do pão, cálice, tendo o suco da vide. Levanta bem alto. Nós vamos orar por esses elementos que o Senhor nos deixou, que simboliza o seu corpo e o seu sangue. Levanta bem alto essa partícula de pão, cálice, contendo o suco da vide. Pai, aqui está, ó Deus, esse símbolo do corpo do Senhor Jesus, que um dia sofreu chibatadas. Em cada chibatada que o Senhor sofria estava uma chaga, uma doença, para que nós fôssemos curados. Pai, está escrito que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Eu consagro agora esse elemento, ó Deus, para que haja cura no corpo físico do teu povo, Pai, da tua igreja. Nós celebramos essa ceia. Pai, está escrito no livro de João 6,54, que aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, este tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. O Senhor diz a sua palavra que muito anseia ter conosco uma ceia como essa na cidade celestial. Num dia vindouro estaremos todos juntos, participando de um banquete, juntos a Ti, Pai. Deus, hoje nós consagramos esse cálice contendo o suco da vide, nos lembrando do sangue puro, imaculado, sangue sem pecado, que sofreu coroa de espinhos, que sofreu, ó Deus, com aquela cruz pesada, esfolando o seu ombro, que sofreu, Deus, com prego nos pés, prego nas mãos, que sofreu, Deus, com a lança do lado, derramando o seu sangue, Pai, mas pagando o preço. Havia um preço a ser pago. Está escrito que o Senhor era o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esses elementos, anunciamos a Tua morte até que o Senhor venha. Pai, nós consagramos agora e Te damos honra e toda a glória e todo louvor, e todos digam amém. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Em memória a Jesus Cristo, você pode participar do pão. Semelhantemente também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Levanta bem alto esse cálice. Fala assim comigo: onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Vencida foi a morte pela vida. Vencida foi a morte pela vida. O meu Redentor está vivo. Jesus Cristo vive. Em memória de Jesus, você pode participar do cálice. Aleluia. Se você tiver liberdade, querido, dobre os seus joelhos. Em um minuto, faça uma oração a Deus. Agradeça a Deus por mais essa ceia, por mais essa oportunidade de arrependimento, essa oportunidade que o Senhor nos dá a todos. Aleluia. Aleluia. Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos. Oh Deus, estamos na tua presença, na tua casa, diante do teu altar, e o Senhor, Pai, nos torna cada um de nós lavados, limpos, Pai, Deus, porque o Senhor pagou o preço. Deus, a nossa dívida foi paga, podemos caminhar contigo. Espírito Santo, fortalece cada um dos seus filhos, cada homem aqui, Pai, cada mulher, cada criança, cada jovem, ó Deus, que possa florescer na tua presença, andar, Senhor, de acordo com a tua vontade, estabelecendo o teu reino, anunciando a tua verdade, Pai, testemunhando de ti. Oh, aleluia. Oh Deus, a ti seja honra, a ti seja glória, a ti seja louvor. Oh Pai,
obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Te damos graças, porque o Teu favor nos alcançou, a Tua graça, o favor imerecido hoje. Temos acesso, podemos acessar o Pai. Ó Deus, o véu do templo se rasgou para que nós entrássemos na Tua presença. E entramos hoje, ó Deus, diante de Ti, diante da Tua face, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo a Tua soberania sobre a nossa vida. Oh Pai, só o Senhor que pode transformar o homem de um pecador em alguém lavado no sangue do Cordeiro. Alguém que antes, ó Deus, era um homicida, alguém que antes era um abusador, ó Deus, que era um idólatra, quem sabe, ó Deus, um prostituto, prostituta. Oh, meu Pai, alguém, ó Deus, que assassinou, que roubou, mas o Senhor transforma, ó Deus, porque, oh, meu Pai, o Senhor não olhou para os nossos baixos momentos, mas o Senhor tem um propósito de resgate na nossa vida. E assim como o Senhor transformou a tantos homens, assim como o Senhor transformou a Paulo, está escrito na Tua palavra, Paulo dizia: o mais miserável dos homens que sou, mas Paulo se torna, meu Pai, o maior nome do Novo Testamento. Oh, meu Pai, ele combate o bom combate, termina a carreira e recebe a coroa da vida eterna. Meu Deus, em nome de Jesus, que cada um de nós aqui possamos, Senhor, caminhar de fé em fé, de glória em glória, cheios do Teu Espírito Santo. Oh, meu Pai, sendo exemplo, meu Pai, para os fiéis de retidão. Eu abençoo cada um dos Seus filhos, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tudo pra mim. Aleluia. Diga. Tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem crê que Deus tem um tempo de vitória para a sua vida, diga amém. Sabe, irmãos, lá no livro de Marcos 4,35, Jesus fala: olha, nós vamos passar para o outro lado. Ele estava vendo o futuro, sim ou não? Amém? Ele estava enxergando o futuro. Na Bíblia sempre nós estamos enxergando o futuro. Fé é isso, é caminhar em direção ao nosso futuro, aos nossos objetivos. Quem tem sonhos e metas aqui, diga amém. Sabe, quem tem sonho para sua família, tem sonho para sua vida. Porque quando um homem morre quando não deixa de viver, mas o homem morre quando deixa de sonhar, quando deixa de acreditar, de esperar, de confiar. A nossa esperança está no Senhor, amém? E nós estamos há pouco mais de 40 dias para o término desse ano. E 2024, o tema do nosso ano será Venha o Teu Reino. Fala comigo, venha o Teu Reino. Será o término, será o tema do nosso ano de 2024. Venha o Teu Reino. Aquilo que o Senhor nos ensinou lá na oração do Pai Nosso. E aqui nesse prospecto, você vai cumprir aquilo que está lá no livro de Jó, capítulo 22, versículo 28. Diz assim: olha, se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Então nós podemos projetar, amém? A Bíblia diz lá no livro de Abacuque: escreve a visão, e no tempo certo ela vai se cumprir. Quem sabe Deus tem colocado projetos em você. Espera um minutinho só. Deus tem colocado projetos na sua vida. Então,
eu vou distribuir um prospecto como esse aqui, para você colocar aqui, aquilo que você espera na vida espiritual, familiar, sentimental, no seu projeto de vida ministerial, enfim, em todas as áreas você vai colocar os seus sonhos. A Bíblia diz em Hebreus 4,16: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quem crê que Deus pode ajudar a realizar os seus sonhos, diga amém. E nós vamos, a partir de hoje, todos os domingos, até o dia 17, nós vamos orar pelo nosso projeto de vida para 2024. Amém? Amém, queridos? Quem gostaria de receber um projeto de vida como esse aqui? Levante sua mão. Então os diáconos vão passar para cada um de vocês aí. Não precisa nem sentar, eles vão passar rapidamente, vão entregar para você. Você vai apanhar e nós vamos orar por esse prospecto. E depois eu quero que você coloque rapidamente, apanha aí nas suas mãos. E você vai levar e você vai escrever também o seu projeto, o seu sonho. E nós vamos orar todos os domingos. Nós vamos orar aqui por esse projeto de vida de 2024. Amém? Todos receberam? Tem alguém que não recebeu ainda? Aqui no altar, no altar. Aê, João, agora eu senti, hein? Glória a Deus. No altar, os irmãos vão fazer aqui também. Os músicos também, ó. Vai fazer aí. Glória a Deus. Levanta bem alto aí, em nome de Jesus. Pai, nós projetamos e queremos a Tua ajuda. Aqui está, Senhor. Teus filhos vão levar e o Senhor vai colocar projetos de salvação, projetos de cura, projetos, ó Deus, na área financeira, na área profissional, Deus, na área ministerial. O Senhor vai levantar aqui, quem sabe, pessoas que no próximo ano vão abrir casas de paz, ó Deus, Cristo em casa, meu Deus, pessoas que vão se dispor a te servir na Tua obra, meu Pai, em nome de Jesus. Nós consagramos, ó Deus, e profetizamos que 2024 é o ano em que venha o Teu reino. Meu Pai, vai vir o Teu reino, ó Deus, na família, na casa deles, na área financeira. Meu Pai, a Tua vontade será feita, assim na terra como ela é feita nos céus. Ó Pai, tem muita gente que não tem feito a Sua vontade, a Tua vontade não tem sido cumprida. Meu Pai, por isso que o Senhor nos ensinou a orar, seja feita a Sua vontade. Mas nós, ó Deus, vamos declarar que a Tua vontade será cumprida na nossa vida física, material, sentimental, espiritual, oh meu Pai, no nosso ministério, em o nome de Jesus, Deus, nós estamos a partir de hoje orando por esse projeto de vida. Venha o Teu reino em 2024 e eu abençoo cada vida aqui em nome de Jesus, aleluia. Coloca a sua mão no bolso de receber, feche seus olhos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão e a consolação insondável do Espírito Santo de Deus, que excede todo entendimento, seja convosco, permaneça hoje e sempre. Traga a mão até o alto da cabeça, será como óleo de unção descendo sobre as suas vestes. Levante sua mão meio alto, passa seja convosco. Deus abençoe cada um. Dá um abraço nesse irmão que está do seu lado. Um ótimo domingo, um bom almoço. À noite nós temos batismo aqui e uma grande festa para a glória de Deus. Semana que vem é a cor azul, amém? Semana que vem você vem de azul celeste, azul do céu. Aleluia. Muralhas para me impedir, entulhando os poços, acham que vou desistir.